Há um motivo de muita alegria estar aqui mais uma vez, né? Para falar sobre a palavra de Deus. O pastor Luciano tinha me convidado para estar aqui na semana passada, mas eu tinha um compromisso e eu não poderia adiar. E era para minha esposa estar aqui hoje também, mas ela teve um compromisso na nossa igreja e ela deixou um abraço para o pastor Luciano, a pastora Renata, a pastora Renata, e para todos os irmãos aqui, nesse lugar que eu gosto tanto de estar. Essa palavra, essa mensagem que eu trouxe para vocês aqui hoje, eu venho trabalhando nessa mensagem já tem um tempo, porque o pastor da minha igreja colocou no coração dele da gente procurar os benefícios que a cruz nos trouxe. E são tantos benefícios que a cruz de Cristo nos trouxe, né? A salvação, perdão pelos nossos pecados, a cura das nossas enfermidades e a vida eterna. E eu trabalhando, pesquisando nesse texto que o pastor deixou para nós, nessa missão que o pastor deixou para nós, eu cheguei nessa conclusão. E foram ministradas algumas ministrações na minha igreja a respeito dessas coisas esses benefícios que a cruz nos trouxe. Eu queria ler um texto, eu vou ler um pouquinho hoje. Está em 1 João. João 3, do 11 ao 18. Depois eu vou ler mais um pouquinho. Amém? 1 João, versículo 11, está escrito assim: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nós amamos uns aos outros. 12. Não sejamos como Caim, que por pertencer ao maligno, matou o seu irmão, e matou o seu irmão porque as suas obras eram más, e as dos seus irmãos eram justas. 13. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. 14. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos o nosso irmão. Quem não ama, permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos que o amor Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Sabe? Se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. Agora a gente vai ler 1 João 4, do 7 ao 21. 7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós.
enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que todo que pudesse viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. Vimos e testemunhamos que o Pai enviou o Filho para ser Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirma, eu amo Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ama também o seu irmão. Amém? Vimos nesse questão, que o discípulo João deixa bem claro que Deus é amor. Deus é amor. E o maior benefício conquistado na cruz foi o amor. E pelo amor nós fomos salvos. Pelo amor a gente tem acesso a todos os outros benefícios que vêm pela cruz. Todos os outros benefícios que Jesus conquistou na cruz, o acesso é através do amor. E se somos semelhantes a Deus, por que não somos somente amor? Por que acontece isso com nós? Porque odiamos nossos irmãos, às vezes tem um sentimento de rancor em nós, porque Deus... Desculpe, irmão, eu estou meio gripado. Porque Deus nos criou para viver em grupos. Deus não nos criou para viver só. No início, quando Deus criou Adão, ele disse: não é bom que o homem permaneça só. Por isso farei uma companheira, para uma ajudadora, alguém que faça companhia para ele. E isso vem acontecendo desde lá, desde o início. A gente sempre esteve em bandos, a gente sempre esteve em comunidades, sempre estivemos em grupo. Desde o começo, Deus criou Adão, depois Eva, e depois veio os filhos, e assim criaram o primeiro grupo. Ou seja, congregações. E aqui somos uma congregação. E o mundo gira em torno de grupos, gira em torno de comunidades. Existe comunidade no futebol, existe comunidade dos cachaceiros que se juntam no barzinho na sexta-feira para tomar uma, é uma comunidade. Existe comunidade de motoqueiro, existe comunidade de gamers. São pessoas que se juntam num devido lugar com a mesma ideologia e o mesmo pensamento para fazer aquilo que gostam. E esse é o motivo pelo qual o amor
não permanece em nós. Por quê? Vivemos em comunidades erradas, vivemos em lugares errados, vivemos com pessoas erradas. E nós somos manipuláveis. Glória a Deus. Os grupos que a gente se junta para formar, eles, como eu poderia te dizer, eles manipulam os nossos pensamentos, manipulam as nossas vontades, manipulam o nosso jeito, manipulam a nossa forma de pensar. Por isso a gente deve estar em congregações com esse pensamento do sacrifício da cruz, do amor de Cristo, e que Deus nos criou para amar o próximo, não para ter pensamentos ruins, não para odiar o próximo, não para querer o mal do próximo, mas sim para amar o próximo. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Eu pensando nessa forma de que a cruz nos trouxe esse maior benefício que é o amor, que através do sacrifício de Jesus na cruz, esse amor foi demonstrado por nós, e a gente tem que manifestar esse amor da mesma forma que Deus manifestou o amor por nós através de Jesus com os nossos irmãos, assim como João disse nos textos que eu acabei de ler agora há pouco. O amor ele tem algumas características. Eu separei algumas características do amor para a gente reconhecer o amor, para a gente poder manifestar esse amor nos nossos dias. São 3 características do amor. A primeira, o amor ele é vulnerável. A segunda, o amor não age com reciprocidade. E a terceira, o amor é decisão. E através dessas 3 características, eu queria conversar um pouco com vocês hoje. A primeira característica, o amor é vulnerável. Nós, para termos esse amor que foi manifestado na cruz, aquele mesmo amor está escrito em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse mesmo amor, para que esse amor manifeste nas nossas vidas, para que nós tenhamos esse amor, primeira coisa, temos que ser vulneráveis. Muitas pessoas não querem ser vulneráveis, porque ser vulneráveis significa se expor. Eu vou ser vulnerável, então a pessoa fica sempre alerta. Está sempre alerta, porque eu tenho que ficar em prontidão a todo tempo. Eu não posso ser vulnerável, porque se eu for vulnerável, mais cedo ou mais tarde eu vou cair. Alguém vai me derrubar, alguém vai passar a rasteira em mim, então eu não posso ser vulnerável. Mas o amor é vulnerável. Você imagine que se Cristo não fosse vulnerável, como é que João se aproximaria de Cristo? Como é que Mateus se aproximaria de Cristo? Como é que Judas se aproximaria de Cristo? Porque se ele ficasse o tempo todo em alerta total, não vou ser vulnerável, ele tinha todo o poder. Ele tinha todo o poder, ele poderia não ser crucificado, ele tinha os anjos à sua disposição, mas ele se tornou vulnerável. Deixou que
cegos atravessassem suas mãos, deixou que homens os chicoteavam, porque ele tinha o amor verdadeiro nele. Então ele se deixou ser vulnerável. Então a gente tem que ser vulnerável a ponto de confessar os nossos pecados. Se a gente não for vulnerável, a gente não vamos confessar nossos pecados, porque a gente tem essa tendência. Isso, convivemos em sociedade, convivemos com pessoas que colocam e impõem um certo tipo de atitude de nós, que nós temos que estar sempre alerta, sempre pronto, em prontidão total para não pecar, para não errar. Então, nós só mandamos em prontidão total, como soldados, e não somos vulneráveis. E esse amor vulnerável é o amor que faz você encontrar aqueles que estão lá fora. Você está aqui dentro, mas lá fora tem pessoas que precisam encontrar esse amor verdadeiro, para que aqueles benefícios lá da cruz cheguem até eles também. E se a gente não for vulnerável, a gente vai ficar em prontidão total, em total alerta total, e vai falar: esse aí não, esse aí ele bebe, esse aí ele usa droga, esse aí ele rouba, esse aí é mentiroso. Então, aquela prontidão total: não, esse aí não merece, esse não merece o meu amor, esse não merece o amor de Cristo. Então é aquela prontidão total. Então nós temos que ser vulneráveis, abaixar a guarda, porque se Cristo não fosse vulnerável, esse amor não chegaria até nós, e nenhum desses benefícios da cruz chegaria até nós. Nós penaríamos por enfermidade, nós penaríamos pela mentira, nós penaríamos pelo pecado, e a morte chegaria para nós, e ela seria a morte eterna, porque nós não conseguiríamos alcançar a vida eterna através do perdão de Cristo conquistado na cruz. E a segunda característica: o amor não age na reciprocidade. O amor verdadeiro, ele não pede nada em troca. E nós, pelo fato de vivermos com pessoas, temos a tendência a amar se formos amados. A gente só ama se a gente for amado. A gente ama em troca de algo, porque a gente acha que a gente somos donos do amor. O amor foi inventado por nós, mas no texto fica claramente, é claro, que nós só amamos porque Deus nos amou primeiro. Então, para com isso. Quando você vê aquela pessoa que não tem nada para te oferecer, de modo que você olha a situação, em situação de rua, em situação de onde não tem uma moedinha de 10 centavos para tomar um café, não tem o que vestir, é com esse que o nosso amor deve agir, sem querer nada em troca, porque quando Jesus nos amou, a gente não tinha nada para oferecer para Ele, nada. Ele simplesmente nos amou, porque o amor de Deus estava sobre Ele, e o amor de Deus estando sobre Ele, Deus nos amou. Nós não tínhamos nem capacidade para amar, a gente não tinha essa capacidade. Até então a gente achava que amor era barganha. A gente ama porque fulano de tal tem algo para oferecer. Até os casamentos eram dessa forma. Mas quando a gente passa a entender o sacrifício na cruz, e Jesus se entregou, porque Ele foi vulnerável, e porque Ele tinha esse amor que não quer nada em troca, não quer nada. Ele só simplesmente se entregou porque Ele nos amou primeiro. E eu quero entrar na terceira característica do amor. O amor, ele é decisão.
vamos ao texto de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. No começo do texto, Deus amou o mundo de tal maneira que suspirou de amores pelo mundo. Não, né? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou flores para o mundo. Não. Deus amou o mundo de tal maneira e fez poemas lindos para o mundo. Não. Deus, quando amou o mundo, teve uma decisão racional, uma decisão calculada de dar o Filho para que nós fôssemos salvos. E esse é o amor verdadeiro. Através desse amor é que a gente vai conseguir acesso aos benefícios da cruz. A gente tem que entender que esse amor, ele joga por terra o amor sentimental. O amor sentimental, ele não existe. Isso é um outro tipo de sentimento. O amor que Deus nos ensina, que Jesus deixou para nós, que foi a base de tudo, o começo de tudo, é esse amor, é decisão. A gente decide amar. E como a gente decide? A gente decide amar através das nossas decisões. A gente, desde o começo, a gente aprende as coisas. Então, a gente tem a tendência a amar certas situações. A gente ama pornografia, a gente ama adultério, a gente ama bebidas, drogas, a gente ama estar em rodinhas. O amor, decisão, é um amor sacrificial, é ação. Não adianta nada eu falar que eu te amo se eu não tenho ação nenhuma para isso. Quando Deus amou o mundo, Ele teve ação de sacrificar o Filho por nós, a ação de perder o seu Filho por nós, a ação de crucificar o Filho por nós. Então, o amor verdadeiro, ele tem que ser ação. Isso faz com que a gente aprenda a amar de verdade, aprenda a amar verdadeiramente. Muitas das vezes a gente pega e a gente fala, eu convivo com o irmão, mas eu não amo ele, eu não sinto no coração que eu amo, eu não sinto que eu amo o fulano. Tem um sentimento que não é isso. Um dos critérios que Deus deixa para nós para alcançar a vida eterna é amar. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu conhecimento, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, e ame ao próximo como a ti mesmo. É o simples. Se Deus exige que a gente ame Ele e ame ao próximo para nós herdarmos a vida eterna, o amor não é um sentimento que surge do nada. Porque se Deus exigisse que a gente tem que amar Ele, tem que amar o próximo para herdar a vida eterna, então o amor não é um sentimento involuntário. Porque se Deus exigisse um sentimento involuntário de nós, Ele seria injusto. Porque se a gente não conseguisse gerar esse sentimento involuntário, a gente seria pego nas garras de Satanás sem merecer. Então, o amor é um sentimento que a gente tem o controle dele. Então,
Não tem dessa de que, eu não amo o fulano de tal, não. Eu não sinto no meu coração que eu amo ele. Então não tem isso. Não tem. O amor é um sentimento voluntário, que a gente tem o controle dele. É a ação. A ação. Então, para mostrarmos que a gente ama alguém, a gente tem que agir. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Esse amor de ação, ele pode ser mostrado em relacionamentos entre marido e mulher. Se você ama a sua esposa, você tem que ter ação de abandonar certas coisas, certos costumes. E como você tem a ação de abandonar certos costumes, certas coisas, você vai começar a florescer um sentimento no coração dela. E assim, ela também. Eu amo meu marido, mas eu não faço nada por isso. Mas eu falo que eu amo ele todos os dias. Eu falo para ele que eu amo ele todos os dias, mas não dou uma arrumada, eu não cuido direito dos meus filhos, eu não cuido direito da casa, mas eu falo para ele que eu amo ele todos os dias. Mas às vezes eu largo as coisas meio jogadas por aí, mas todo dia eu falo que eu amo. Você falar que ama todos os dias, com as suas ações, não demonstrando isso, mais cedo ou mais tarde, esse sentimento vai se desgastar. E isso vai levar a pecar, vai trazer pecado para dentro da sua casa. A mesma coisa é o filho com o pai. Eu falo sempre que eu amo meu pai. Eu amo meu pai. Meu pai está dentro do meu coração. Mas você não demonstra isso em ação. Toda vez que seu pai fala alguma coisa para você, você quer passar por cima da ordem dele. Quando teu pai fala para você não ir em certo lugar, você vai. Quando seu pai fala para você não fazer certa coisa, você faz. Mas eu sempre falo que amo meu pai. Mas as suas ações não condizem com isso. Então a gente fala que ama, mas as ações não condizem com esse sentimento que, como eu disse, é ação. E como esse sentimento ele tem que ser gerado através de nós pela ser vulneráveis para o amor, agir em nós, não querer nada em troca do amor e estar sempre prontos para a ação imediata. Eu gostaria que vocês ficassem de pé. Vamos pôr em prática esse amor ao próximo que Jesus nos ensinou, para que a gente possa ter acesso aos benefícios da cruz. Todo mundo está com um irmão do lado aqui. Eu vou fazer uma oração aqui. Você pega na mão do irmão que está do seu lado e você vai orar pela vida dele. Você vai pedir que os benefícios de Deus, os benefícios que foi conquistado na cruz, estejam na vida desse irmão. Me acompanhe na minha oração, você orando pelo irmão que está do seu lado. Amém? Feche seus olhos. Querido Deus, querido Pai, eu entro na sua presença agora, Senhor, querendo acesso, Pai, a todos os benefícios que Cristo conquistou naquela cruz, Pai.
Oh, papai querido, foram tantos benefícios, Senhor. Mas eu sei, papai querido, que só através do amor verdadeiro, Senhor, alcançaremos esses benefícios, papai querido. Oh, papai querido, nesse momento, papai querido, eu peço que o seu amor, Senhor, comece a agir nesses corações, papai querido. Eu não sei qual que é o problema de cada um, qual que é a queixa de cada um que aqui está, papai querido. Mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor sonda esses corações, papai querido. Então encha com o seu amor, papai querido. Encha com a sua presença, Senhor. Encha com o fogo do Espírito Santo de Deus, papai querido. Oh, papai querido, nesse momento eu lhe peço, Senhor, a restituição, Senhor, de tudo aquilo que foi perdido, papai querido. Em nome de Jesus, papai querido, que toda enfermidade caia por terra, em nome de Jesus, papai querido. Oh, papai querido, que toda contenda caia por terra, em nome de Jesus, papai querido. Oh, papai querido, começa a visitar os lares de cada irmão que aqui está, papai querido. Começa a sondar, Senhor, os corações, Senhor. Oh, papai querido, se é problema financeiro, papai querido, restitui em nome de Jesus, papai querido. Oh, papai querido, se é enfermidade, Senhor, que caia por terra em nome de Jesus, papai querido. Oh, papai querido, se tem alguma obra do mal, alguma obra de macumba, papai querido, caia por terra em nome de Jesus, papai querido. Oh, papai querido, se tiver alguma enfermidade, Senhor, alguma enfermidade como que seja tristeza no coração, que seja ansiedade, papai querido, caia por terra em nome de Jesus, papai querido. Oh, papai querido, nesse momento, Senhor, eu peço que comece a visitar os familiares daqueles que aqui estão, papai querido. Oh, papai querido, esteja onde estiver, Senhor, começa a tocar os corações, Senhor, para que convertam para o seu amor, papai querido. Seja qual for o sentimento que esteja nesses corações, Senhor. Oh, papai querido, transforme em amor verdadeiro, em amor puro, em um amor que excede todos os entendimentos, papai querido. Oh, papai querido, eu começo a te pedir, Senhor, nesse momento, Senhor, que comece a colocar nos corações, papai querido, uma vontade de te buscar, papai querido, uma vontade de buscar a sua palavra, papai querido, uma vontade de buscar a sua verdade, papai querido. Oh, papai querido, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, papai querido, que venha perdoar todos os nossos momentos de fraqueza, papai querido, os momentos que nos distanciamos da sua verdade, papai querido, os momentos que nos distanciamos do seu amor, papai querido. E eu lhe peço, papai querido, em nome de Jesus, que a sua misericórdia esteja sobre nós, papai querido. Oh, papai querido, despeja o seu amor sobre nós, papai querido, restituindo, Senhor, restituindo tudo aquilo que o maligno quer tirar de nós, papai querido. Oh, papai querido, se tiver alguma entrega de morte na mão de Satanás, Senhor, se tiver alguma carta de morte na mão de Satanás, papai querido, seja arrancada por um dos seus anjos em nome de Jesus, papai querido. Oh, papai querido, começa a derramar o seu amor no seu povo, papai querido, começa a derramar a sua bondade no seu povo, papai querido. Oh, papai querido, eu sei que a sua palavra diz, papai querido, que nem pedir a gente sabe, papai querido, mas através de ti, através do sacrifício, Senhor, o sacrifício da cruz, papai querido, eu tomo posse da autoridade instituída por Cristo, papai querido, e em nome de Jesus, todo mal saia da vida desse povo, papai querido. Oh, papai querido, em nome de Jesus, que toda obra de macumba saia da vida desse povo, papai querido. Em nome de Jesus, começa a colocar alegria nesses corações, papai querido. Começa a colocar o fogo do Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é teu nome, Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Essa mensagem foi a mensagem que Deus colocou no meu coração para trazer para vocês hoje. Glória a Deus. Espero que o amor de Deus, o amor de Jesus Cristo, tenha tocado nos corações de vocês, assim como Ele tocou no meu coração um dia. E que esse amor venha se multiplicar a cada dia. E obrigado ao pastor,
Obrigada, pastora, pela oportunidade. E obrigada a Jesus Cristo por mais uma vez Ele permitir que eu fale dele aqui para vocês. Amém? Aplauda Jesus.